Vamos dar início à nossa aula de hoje. Cumprimento a todos com a Shalom, uma boa noite, que o Eterno abençoe a sua vida poderosamente. Falo para você dar uma apertada no cinto aí, porque eu tenho umas revelações ao seu coração. Eu quero ser bem didático, direto, mas eu quero trazer um pouquinho também do contexto histórico, né? Daquilo que é, de fato, a festa de Hanukkah, ou festa da dedicação. Se for caçar na sua Bíblia, provavelmente a que você tem nas suas mãos aí, pelo contrário, a minha aí da pastora Aline está escrito Hanukkah, mas se você tem uma Bíblia que não seja a versão judaica, vai estar escrito a festa da dedicação, que Yeshua participou dessa festa. Já antes da gente dar o início propriamente dito na aula, eu preciso te falar alguma coisa. O quê? Essa festa, ela não está relacionada com as festas fixas do Senhor, do Eterno, que você vai encontrar na Torá, em Levítico capítulo 23, como Pessas, Shavuot, né? Então ela não faz parte dessas festas. Porém, é um acontecimento histórico e hoje é celebrado para se lembrar algo. Não sei se está todo mundo com a Bíblia na mão aí, mas era do desejo do meu coração que você tivesse. Então, se você tem qualquer versão da Bíblia, e agora, sem ser a Bíblia judaica, tá? Quem tem a Bíblia judaica também pode fazer esse exercício aí para vocês verem uma coisa que é muito interessante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia que você tem em suas mãos aí, no, no primeiro capítulo de Mateus. Abra aí para mim, fazendo o favor. Eu quero mostrar uma coisa para vocês bem interessante. Deixa eu pegar uma outra versão da Bíblia que eu tenho aqui. Só para vocês entenderem uma coisa. Abra aí em Mateus, né, aonde a gente entende que começa o Novo Testamento, para me mostrar uma coisa para vocês aí. Quando você pegar a sua Bíblia normal que você tem, geralmente, quando você acaba Malaquias, que vai ser na sua Bíblia, você vai abrir o, o Evangelho de Mateus, você vai puxar assim, ó, você vai perceber que na sua Bíblia tem algumas folhas em branco. Você que tem uma versão que não é a judaica, você vai perceber que pode ter uma ou mais de duas. O que eles querem dizer com isso? Que durante um tempo, um período, o Eterno ele ficou em silêncio e ele não falou mais nada. E aí vem Yeshua e traz esse Novo Testamento, essa coisa toda. Só que o Eterno, eu quero dizer uma coisa para você: o Eterno ele nunca parou de falar. É o povo que para de ouvir a ele. Quando você pega a Bíblia judaica, que é a que eu tenho, ela não tem essa divisão de uma folha em branco. Da onde se tem aqui, ó, já vai direto para Mateus. Ela não tem por quê? Porque ela não, ela demonstra que não existe esse silêncio do Eterno. E quando a gente vai estudar sobre Hanukkah e sobre os Macabeus, se você já não ouviu falar sobre essa história, eu vou falar um pouquinho deles nessa noite. Existe até um livro apócrifo, né? Primeira Macabeus, Segunda Macabeus, que conta toda a história por trás dessa grande celebração que nós celebramos, né, que o povo judeu celebra, e nós estamos celebrando também. Nós vamos celebrar esse ano, celebramos o ano passado. Então você não vai encontrar essa festa propriamente dita escrita na Torá, só que ela tem um significado espiritual, e eu quero trazer para você nessa noite. Essa festa da Hanukkah, se você já quiser anotar aí, anote isso aí, é uma festa de batalha espiritual, é uma festa de guerra. Então nós estamos guerreando contra as trevas através dessa celebração. Então quando nós voltamos a pesquisar sobre a história de Macabeus, tudo que aquele povo viveu, né, tudo que eles passaram, e hoje se celebra essa festa, a gente precisa ter uma mentalidade do nosso coração e do nosso entendimento, o seguinte: o Eterno, o nosso Deus, olha só, pega isso aqui, o Eterno, o meu e o teu Deus, ele é um Deus de celebração. Ele celebra as coisas. Pode ver que quando ele liberta o povo, ele institui o quê? Uma festa.
Páscoa. Por isso que nós precisamos aprender a celebrar as conquistas da nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus que celebra. Quando nós vivemos algo que nos marcou, que foi poderoso, que o Senhor fez, nós precisamos ter essa identidade dentro de nós. Eu preciso celebrar, nem que seja com jantar, nem que seja com sentar à mesa e agradecer ao Senhor, porque Ele tem cuidado de mim. Isso é muito forte. É por isso, irmãos, que nós temos que tomar cuidado, porque quando nós vamos numa celebração do eterno, aquilo que é depositado em uma festa bíblica, tá? Aquilo que é depositado, tudo que se faz ali tem um caráter tanto físico como espiritual. Esse princípio é poderoso. Tudo que tem embaixo tem em cima. Tudo que você vê no reino natural tem no reino espiritual. Isso é uma verdade indiscutível, tá? Então, o que que você precisa entender? Quando nós vamos em uma celebração, não é só um ponto onde nós estamos nos encontrando com o Eterno. Ele se encontra com a gente e nós recebemos toda a energia que tem naquela festa. É por isso, abra o seu coração, que o cristão não pode ir no rodeio, que o cristão não pode ir no carnaval, porque quando você vai nesses lugares, você atrai toda a energia que foi depositada naquela celebração. Porque estão celebrando algo. Você quer aquilo para sua vida? Eu não quero. Rav Shalom, Deus nos livre. Então, quando nós celebramos as festas bíblicas, nós estamos puxando aquilo, o significado, trazendo para dentro de nós, puxando a energia. Já que essa festa ela não é bíblica, não está explícito na palavra de Deus, é a festa de Hanukkah e uma festa que vai ser depois dela, chamada festa de Purim. Você não vai encontrar o Eterno descrito na Torá para celebrar. Mas por que nós vamos celebrar essa festa então? Porque ela tem características espirituais que eu tenho certeza que depois dessa aula você vai querer para sua vida. Você vai querer celebrar, mesmo que seja de uma maneira. Você começou a entender isso hoje. E a festa começa domingo agora, dia 14. Não vai dar tempo de você fazer muita coisa para celebrar ela. Mas pequenos gestos que você fizer hoje, já com entendimento, e entrar nesse portal, você vai receber muita coisa de Deus na sua vida. Por mais que você não consiga fazer toda a liturgia da festa de Hanukkah. Então, muitas pessoas vai confundir essa festa de Hanukkah e vai chamar ela de um Natal judaico, mas não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós viemos de um entendimento que as pessoas nos ensinou lá atrás, e eu só vou dar uma pincelada a respeito do Natal, tá? Não vou entrar profundo. Nós vemos as pessoas dizer que é uma celebração que comemora o nascimento de Jesus, né? E as pessoas vão acreditando nisso. Só que é muito interessante a gente parar para pensar que muitas pessoas já descobriram que ele não nasceu nessa data. E mesmo assim continua comemorando. Ou seja, baseia isso, é baseado em uma mentira. Como pode o povo da verdade andar e propagar uma mentira que não é verdade? E eu já quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 10, no verso 22 ao 23, que eu já vou te dar o primeiro versículo. João, capítulo 10, 22. Aonde Yeshua vai nessa festa chamada festa de Hanukkah, ou festa da dedicação. Esse nome tem que estar muito profundo no seu coração, porque a maioria das Bíblias você não vai encontrar o nome Hanukkah, vai encontrar festa da dedicação. Olha só, fala bem assim, ó. João 10, 22, tá? Na minha versão fala: chegou o tempo de Hanukkah em Jerusalém. Pega essa palavrinha aqui, ó. Chegou, na sua versão talvez vai estar assim. E chegando a festa da dedicação. Mesma coisa. Chegou o tempo de Hanukkah em Jerusalém. Vírgula. Era inverno. Se puder anotar, anote aí. Era inverno. Essa palavra inverno, ela vai dar um poder para o que eu vou falar daqui a pouco. Você vai ter um entendimento. Chegou o tempo de Hanukkah em Jerusalém, era inverno, e Yeshua estava andando na área do templo, caminhando pela coluna. Então, os moradores de Judá o cercaram e lhe disseram: por
por mais quanto tempo você nos deixará em suspense? Se você é o Messias, diga-nos publicamente. Ou seja, o povo está falando assim: se revele, traz para a luz de fato quem você é. Então, já começa dizendo aqui: Yeshua foi nessa festa da dedicação. Nessa festa, ele estava no templo, ele foi nessa festa. Quando chegou esse tempo, Yeshua estava lá. Então, se o nosso Messias foi nessa festa, por que nós também não podemos ir, né? Por que nós não podemos celebrar? Agora, lembra daquela palavrinha que eu falei para você anotar aí, que era inverno? Se era inverno, eu sei de uma coisa. Que mês nós estamos? No calendário bíblico, nós estamos num mês diferente de hoje, mas vamos pôr no nosso contexto. Nós estamos no mês de dezembro. Então, a festa de Hanukkah é agora. Então, nesse tempo, é um detalhe. Lá em Israel, é inverno. E aonde Yeshua veio? Para Israel. Aqui tem algumas pessoas que estão lá nos Estados Unidos. Nessa época lá agora também é muito frio. E olha só, você já assistiu, tem certeza, a maioria de nós, já assistiu um monte de filme de Papai Noel, sempre não tá caindo uma neve? Sessão da tarde era o que mais passava. Vocês é novo, não é da época da sessão da tarde, gente. Eu assistia. Então, chega esse mês agora, era filme atrás de filme. Papai Noel e não sei o quê. E todos esses filmes têm um detalhe: está nevando. E a palavra diz que Yeshua foi na festa da dedicação e era inverno. Agora, abra comigo em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Versículo 8. Com esses versículos, você já começa a desmontar a mentira do Natal. Olha só o que a palavra diz. Vamos ler do 8 até o 11, tá? No campo ali perto, pastores pastoreavam à noite. Perdão. No campo ali perto, pastores passavam a noite guardando os rebanhos. Quando um anjo de Adonai lhes apareceu, e a Shekinah de Adonai resplandeceu ao redor deles. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, estou aqui para lhes anunciar boas notícias, ou boas novas, pode estar na sua versão. Boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Verso 11. Neste mesmo dia, na cidade de Davi, nasceu o libertador, que é o Messias, o Senhor. Aqui não revela qual a data que o Messias nasceu, mas revela algo poderoso. Se nessa época é inverno lá onde Yeshua nasceu, por que que os pastores estariam passando a noite debaixo de neve com as suas ovelhas? Faz sentido alguém pegar um rebanho e ir para debaixo do relento na neve e ficar lá? Será que esse rebanho está protegido? Então aqui já desmascara como que Yeshua nasceu nesse Natal, num tempo de frio, e os pastores estavam pastoreando no relento. Não tem sentido. Eles poderiam colocar em risco todo o seu rebanho. Eu já trabalhei em fazenda, você trabalhar no dia de frio é horrível. O gado fica embolado, você imagina, você ficar a noite inteira protegendo o rebanho, não faz sentido. No inverno o rebanho estava protegido. E provavelmente, tá? Yeshua nasceu na festa de tabernáculos. Alguns dias atrás aí nós celebramos essas festas. Amém? Até aqui tá tudo bem? Já quero ir direto para Hanukkah, tá? Que eu só vou dar umas pinceladas. Mas preste atenção no que eu vou ler. Volte comigo em João capítulo 10. Só que agora nós vamos ler o versículo 21. Receba isso com amor no seu coração. Se você veio aqui, se você está ouvindo isso, é porque o Eterno quer libertar você e a sua casa. Vou falar isso aqui no sentido de ironia, tá?
O bom velhinho, o Papai Noel, chega pela chaminé, porque por muitas vezes você deixou esse espírito entrar na sua casa e roubar tudo aquilo que Deus estava depositando sobre a sua vida. Mas hoje, esse espírito vai cair, o espírito da engano, da mentira, o ladrão que vem para roubar, ele será destruído em nome de Yeshua HaMashiach. Lê comigo o verso 1 do capítulo 10 de João. Sim, eu lhes digo, quem não entra no recinto das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Vem para roubar, para matar e para destruir. Muitas famílias estão sendo destruídas porque acreditam nessa mentira. O que você está dizendo? É uma personificação. Por que o Papai Noel não bate na porta das pessoas? Ele entra pela chaminé. Ele entra escondido, com a ideia de que ele vai te deixar um presente debaixo da árvore, mas a verdade é, esse espírito entra para roubar tudo aquilo que o Eterno te entrega, tudo aquilo que ele tem para depositar sobre a sua família. Mas quando você entende Hanukkah, você vai viver grandes milagres que o Eterno tem para você, para sua casa e para sua família. É um tempo que a luz de Deus vai entrar na sua vida, vai se manifestar e você vai contar milagres que nem você é capaz de acreditar que viveu. Quando você entender isso, sabe por quê? E Yeshua fala assim, ó, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e ceiarei com você. O espírito do engano, da mentira, ele vem por lugares para roubar. É por isso que é o simbolismo do Papai Noel que entra pela chaminézinha. Sabe por quê? Ele não pode entrar pela porta da sua casa. É por isso que ele fica procurando brecha. Papai Noel tipifica o Satanás, o diabo. Ele vem quando você não vê, mas você tem que deixar algo para ele, sabe o quê? É um altar. É por isso que tem que ter a arvinha de Natal. É por isso que o espírito do engano entra em muitas casas e muita família para destruir. Põe amor no teu coração, porque o Senhor quer revelar algo para você nessa noite. O diabo, ele quer te enganar. E ele traz tudo isso. E a festa de Hanukkah é o combate com a mentira do diabo do Natal. Porque você começa a entrar pela verdade, a sua vida começa a ser transformada. E agora eu faço uma pergunta. Além do peru de Natal, o que muitas pessoas comem no Natalzinho? É uma carninha de porco, né? Não? Um porquinho assado, aquele porcão com. Às vezes só a cabeça do porco, mas o porcão mordendo uma maçã. Já vou falar de Hanukkah, tá? Abra comigo lá em Isaías capítulo 65, versículo 2. Irmãos, não é fácil a gente entrar pela libertação, mas a gente precisa. Você acha que foi fácil falar para as crianças, né? Ah, que nós não vamos montar mais arvinha. Quando eu entendi isso foi difícil para mim, porque estava na minha cultura. Inclusive, eu, como pregador, usava aquele jargão. Quando eu descobri que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, aí eu falava assim: não, mas o importante é você pregar ele em tempo e fora de tempo. Olha para você ver. Ainda bem que o Eterno perdoa o tempo da ignorância. Mas vamos ver isso aqui, né? Olha só que interessante. Isaías capítulo 65, versículo 2 até o 4. Estendi minhas mãos o dia todo a um povo rebelde que vive de uma maneira que não é boa, me, que segue suas inclinações, um povo que me provoca o tempo todo e faz sacrifício nos jardins, nas árvores, perto de árvores, queimando incenso em tijolos. Eles sentam-se entre as sepulturas e passam a noite em caverna e comem carne de porco. O Eterno não se agrada disso. Né? Quem já passou, quem já celebrou Natal, sabe? Você tá lá morrendo de fome, você tem que esperar até meia-noite pra você começar a comer. Aí, às vezes a gente passa a noite inteira comendo, esperando. E aí todo mundo reunido, aí começa a gente, ao invés de ter espírito de alegria que eles falam, né? É um chororô danado. Ah, o fulano podia estar aqui. Ah, porque não sei o quê. Aí
Aí vem, não, é Natal, o pai brigado com a mãe, o filho brigado com o pai, o brigado com o tio, aí começa aquela comoção. Ah, porque é Natal, vamos nos perdoar, gente, vamos sentar à mesa. Aí vira tudo aquela balela, mentira, passa o Natal, todo mundo vira a cara um pro outro de novo. Isso não é o Espírito de Deus, porque quando o Espírito de Deus entra na sua vida, ele entra para te transformar de uma vez por todas, e o perdão de fato é algo que vai te transformar. Então, olha só, o povo, quando Isaías fala, o povo está falando assim: ó, vocês estão ficando perto de árvore, fazendo sacrifício. O Eterno abomina isso, gente. Vocês têm que entender. Por causa que o povo adorava não sei nem se eu falo isso aqui, meu Deus. Um espírito chamado Aserá, o espírito das árvores. Depois você olha a arvinha de Natal e olha a foto de uma imagem que tem por aí, tá? Como que é? Compara as duas. Então, nós precisamos tirar isso da nossa casa, tirar isso de dentro de nós primeiro e depois tirar e celebrar uma festa que vai trazer luz, que vai trazer libertação para você, que vai trazer. Então, nós vamos falar agora sobre Hanukkah. Eu não vou entrar muito em detalhe sobre essa questão do Natal, porque eu quero falar sobre essa festa chamada Hanukkah, a festa da dedicação e o seu significado. Então, só de uma pincelada. Yeshua foi nessa festa. Então, ele nos convida a celebrar essa festa. E olha só, quando nós vamos estudar sobre a narrativa de Macabeus, ela vai trazer uma narrativa muito poderosa. Essa festa é a luta da santidade pelo templo. É fazer com que o templo volte a ser santo de novo. E abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Quando a gente começa a estudar sobre a festa de Hanukkah, a gente vai entender que ela é uma luta poderosa da santidade, pela santificação do templo. 1 Coríntios 6, 19. Fala assim, ó. Ou vocês não sabem que seu corpo é um templo do Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade, que habita em vocês e que vocês receberam da parte de Deus? A verdade é que vocês não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por um preço. Então, usem o corpo para glorificar ao Eterno. A festa de Hanukkah é uma luta, é uma batalha para você santificar o templo que é você. Aquele povo, no contexto histórico, lutou, deu a sua vida para que o templo do Eterno fosse santificado. E o Senhor está chamando você para lutar, para santificar o seu corpo, a sua casa, a sua família. É uma luta de santificação. Hanukkah não é só a festa das luzes, mas é uma festa de celebração à santificação, ao viver da palavra. É um memorial. É um memorial, coloca isso. Eu preciso me lembrar que Hanukkah é um memorial contra a profanação do templo de Adonai. É um memorial. É um memorial para me entender que o Senhor não se agrada disso. E eu preciso lutar pela santificação da minha vida, da minha casa, da minha família e do meu corpo. Eu te pergunto, o que você sente? Como fica o seu coração e a sua mente quando você vê profanação na casa de Deus? Dentro da sua casa, no seu coração, será que você tem se agradado disso? Nessa festa é uma lembrança, é tempo de arrancar fora tudo aquilo que não pertence ao Eterno. É tempo de expulsar toda a profanação, todo o pecado, todo engano, toda mistura e voltar a um tempo de santidade e obediência à palavra do Eterno. Obediência à sua Torá, aos teus preceitos e à instrução dele.
Meu irmão, eu te garanto para você que se você entrar pela palavra, você não vai precisar correr atrás de nada. A bênção de Deus vai chegar na sua casa, vai bater na sua porta, não vai errar o seu endereço. Você não vai precisar viver de campanha, você vai viver pela obediência e a dependência do Eterno. Ele está querendo cuidar da sua casa, mas primeiro você precisa santificar ela. Oh, meu Deus. Isso é o que nós olhamos para Hanukkah e entendemos isso. Eu preciso ter um tempo santificado. Alguém tentou profanar, mas eu estou voltando para a palavra. E agora você vai entender o que o povo fez. Eu vou ler aqui o contexto histórico, tá? Por trás do que aconteceu no tempo dos Macabeus. Você vai entender que não está diferente do que o diabo está querendo fazer hoje. Olha só, eu não vou aprofundar, vou ler coisas que são importantes para você ter um entendimento. Que eu quero hoje não falar sobre conhecimento histórico, cultural, eu quero trazer algo profético para a sua vida, para você se levantar e colocar em prática. Contexto histórico. O Império Seleuco, liderado por um homem chamado Antíoco IV, ele tentou destruir a identidade judaica, não só com a força militar do seu exército, mas com a assimilação cultural e religiosa. Pega isso aqui para você. Ele foi um rapaz que tentou profanar a cultura do povo de Deus, tentou apagar a identidade desse povo. Eu quero dizer para você que o inimigo, ele tenta apagar a sua identidade de qualquer jeito, mas se você se posicionar, ele vai ter que fugir da sua presença e você continuará sendo aquele que Deus designou para você ser, desde o dia que ele te colocou no ventre da sua mãe. A luta do diabo para esse tempo, e o tempo todo foi apagar quem de fato você é. Mas Machia, Yeshua, ele veio para restaurar a sua identidade, a identidade de filhos de Deus, a identidade de um povo que é luz para as nações. E a luz não se mistura com as trevas. As trevas vão embora quando você se torna luz, quando você é filho de Deus. Nós precisamos entender uma coisa nesse tempo profético. Tem muitas pessoas dando muito poder para o diabo. O diabo levantou, o diabo fez isso. Mas o diabo não passa de um derrotado. Ele só entra na sua vida, na sua casa, se você der lugar para ele. Tem coisas que para você ser liberto, você precisa se posicionar. Você precisa pegar a sua espada, arrancar o pecado, arrancar a brecha, arrancar a sujeira de dentro de você e de dentro da sua casa, de dentro de mim. Eu preciso expulsar isso. Então, Hanukkah fala disso. Fala para você mesmo. Hanukkah fala de identidade. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho da luz e não habito em trevas. Que o Pai das luzes, entre na sua casa, na sua família e traga luz para você. O apóstolo Paulo vai escrever nas suas cartas que ele, Adonai, é o Pai das luzes. Não há escuridão nele, não há treva alguma, porque o nosso Senhor é a luz. Então, que nesse tempo você possa entender isso. Aquele povo tentou trazer mistura para o meio judaico, tentando apagar de fato quem eles eram e qual era a identidade dele. É isso que o diabo quer fazer com a igreja dele nesse tempo. Quando eu falo igreja, estou falando de todos nós como um organismo. Ele quer apagar a nossa identidade. E ele faz uma coisa, ele faz uma assimilação cultural e religiosa. E eu anotei o que é essa palavra assimilação, olha só. Ou seja, ele proíbe a prática da Torá. Assimilar é pegar uma determinada cultura ou alguma coisa e trazer para algo que parece ser maior. Ou seja, o que aquele cara quis fazer? Arrancar o povo da sua identidade e trazer para debaixo da dele. Uma identidade pagã, uma identidade que vivia na mentira. Então, o que ele fez? Ele proibiu a prática de Torá.
Ele proibiu a prática de Torá. Irmão, hoje, quando você fala que você estuda a Torá, que você pratica a Torá, não é nem o inimigo que se levanta, é o próprio povo da igreja. Sabe por quê? Porque a nossa cultura também foi misturada. Nós estamos sendo impedidos de praticar a Torá, sabe por quê? O diabo sabe que se você praticar ela, que essa que está dentro do seu coração, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E ele sabe que ele não pode manter uma pessoa presa que está vivendo nas práticas de Torá. Vou falar mais algumas coisas aí para frente sobre os dons, tá? Eu acredito nos dons e na manifestação, mas tem um porém, eu já vou te falar daqui a pouco. Olha só o que ele faz. Ele tentou misturar cultos ao eterno com coisas pagãs. Isso acontece hoje ou não? Povo, pastor Aline é a maior prova disso, nós conversamos entre nós sempre. O povo fala que nós chamamos nós de chato, de tudo quanto é, porque eles falam, vocês vão fazer a festa tal? Não, nós não celebra isso. Não, lá na nossa igreja nós não faz. Não, nós não fazemos. Não, o que que vocês falam? Nós celebramos as festas que o Eterno mandou celebrar. E nós temos visto o resultado disso. E o meu coração, irmão, se alegra. Eu fico muito feliz de ver que quando nós estamos ensinando e as pessoas estão buscando praticar por elas mesmas, essa é a verdadeira Torá, é a que toca o coração. Não é uma Torá que vem, que as pessoas querem empurrar você no legalismo. Obedece, faz, faz, faz. Não, é aqui, ó. Eu quero fazer, porque o Espírito me tocou. E essa semana eu fiquei muito emocionado, porque algumas pessoas, duas pessoas chegaram e me falaram como que eu faço para celebrar o Shabat na minha casa. Irmão, meu coração derreteu. Eu me fiz de forte, mas meu coração derreteu, sabe por quê? O ensino da Torá tem tocado corações. E pode ser de uma, duas, três pessoas. O que importa é que tem pessoas sendo transformadas pela techuvá verdadeira, aquela que vem de dentro primeiro. Irmão, você tem que entender isso. Sabe o que que a igreja quer fazer com as pessoas? Ah, você chegou. Não, agora você tem que trocar sua roupa. Agora você tem que fazer. Não, e o coração da pessoa? Trabalha por dentro primeiro. Limpa as feridas, limpa aquilo que traumatizou ela, vai colocando a Torá no coração dessa pessoa, e essa transformação que vai começar aqui vai sair para fora. Mas o povo quer olhar só as coisas externas, as coisas bonitinhas, isso, aquilo, outro. A gente quer sim o melhor por nós por fora, mas e por dentro como está? Então, quando ele vem, outra coisa que ele proibiu a circuncisão, a aliança que o Eterno fez com Abraão antes da Torá, uma aliança de sangue. E ele fez algo que foi blasfemador. E ouça o que eu vou te falar aqui agora. Põe amor no seu coração. Deixa o Espírito de Deus falar com você nessa noite. Sabe o que que ele fez? Sacrificou a Zeus no templo de Adonai. Ele sacrificou a um Deus que ele acreditava, Zeus. Você já ouviu falar dessa figura enigmática? Se eu não estou enganado, ele é o pai do Thor, né, na mitologia grega, Zeus. Enquanto eu vou tomar uma água aqui, eu queria que você escrevesse aí nos comentários. O que você acha que ele sacrificou para essa, vou usar o nome, entidade chamada Zeus? Ele faz um sacrifício dentro do templo de Adonai. Você tá entendendo que nós estamos falando de um contexto histórico do que aconteceu? Então esse cara, ele faz um sacrifício para a profanação do templo de Adonai. E ele sacrifica um animalzinho chamado porco. Porco.
O Deus que gosta do sacrifício da carne de porco, ele tem um nome, é Zeus. É por isso que às vezes a gente tem que orar e pedir para Deus ter misericórdia de nós. É por essas e tantas outras que nós decidimos parar de comer a carne de porco. Porque quando eu sento na mesa, eu estou num altar. E o que eu coloco no meu prato é uma oferta. Porque mesa fala de altar. Então, cuidado. E é por isso que no Natal também o povo come a carne de porco. Porco não é um sacrifício para Adonai, mas para o deus pagão chamado Zeus, uma entidade. Então, nesse contexto histórico, é isso que esse cara faz. Então, o Hanukkah, ela fala de uma purificação religiosa e cultural. É nós voltarmos para a essência da palavra e a cultura da palavra na nossa vida. Só que aí, nesse contexto de toda essa profanação que aconteceu, e agora começa a ficar diferente para sua vida aí. Porque eu quero declarar que você é um macabeu nesse tempo. Você é alguém que vai levantar para restaurar o altar caído dentro da sua casa, na sua família e no seu ministério, onde você estiver inserido. No seu ministério familiar, na sua casa. Deus está te chamando. Então, Macabeu se levanta. E eles tramam uma revolta. E vencem. Adonai dá poder para eles vencer essa revolta e recuperar o templo. Só que agora, meu irmão, o templo está profanado. Escreve aí, o templo está profanado. Agora, depois de guerrear e vencer, com o templo profanado, eles têm agora que fazer uma purificação. Então, eles pegam de volta, mas agora eles têm que purificar. Então, olha só, isso nos traz um ensinamento poderoso. Quando a luz verdadeira manifesta em nós, ela enfrenta e expulsa tudo que contamina. Quando nós somos alcançados pela verdadeira luz do Machia, quando nós somos encontrados por essa luz, ela vai enfrentar e querer tirar da nossa vida tudo aquilo que é profanação, tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que não pertence a Deus nem a sua palavra. Abra comigo aí em João capítulo 8, verso 2. João 8, 2. Perdão, João 8, 12. Olha só. E Yeshua disse novamente: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só. O Eterno está te chamando através do Machia para andar no tempo de luz. E todas as trevas que você viveu até hoje serão expulsas da sua casa, da sua família, da sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Então, quando nós entendemos o que Macabeus fez, ele não aceitou aquilo que estava acontecendo. E ele falou: preciso lutar contra isso. E Deus deu poder para eles, irmão, vencer aquela batalha. Eles venceram, só que agora falou assim: mas o templo está profanado, eu preciso levantar um altar a Adonai. Mas antes disso, oh meu Deus, eu preciso purificar o templo. Irmãos, entre todos os contextos históricos que a gente vai estudar, é muita coisa, tá? A gente teria que ter umas 3, 4 aulas, de 3, 4 horas aí. Só que aqueles homens fizeram uma verdadeira profanação ao templo do Eterno. O óleo, o azeite puro que era usado para acender a menorá, aquela que você já viu de sete hastes, a que eu tenho tá lá na igreja, senão eu ia mostrar para vocês. Aquele óleo foi contaminado. As coisas foram contaminadas. E agora, sabe o que eles precisavam fazer? Uma purificação. Só que, só que, agora eles tinham que fazer uma purificação.
Aí quando eles vão olhar, existe um pouco de azeite que não foi contaminado. Quer dizer para você que tem um pouquinho aí na sua vida. Não sei o que você passou, não sei o que você viveu até agora, mas tem um pouco de azeite que não foi contaminado. E você vai usar esse azeite para santificar o templo que é a sua vida, para fazer da sua vida novamente uma purificação. Irmãos, e ele precisaria de 7 a 8 dias para fazer mais azeite para deixar a menorá acesa. Até que eles fizessem aquele, não é aquele azeite de oliva que você vai lá no mercado rapidão e compra, não. É um bem puro que eles tiravam. Isso levava de 7 a 8 dias. E agora? Agora eles só têm azeite para um dia. Sabe o que que eles decidem fazer? Ele decide fazer assim, ó. Vamos pegar isso que nós tem e vamos fazer só um dia de festa de dedicação. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, tem certeza. Eu não tenho muita coisa não, eterno. Mas o que eu tenho eu dedico ao Senhor. E aqueles homens começaram a dedicar o templo com um azeite que duraria só um dia. E eles precisariam de 7 a 8 dias para fazer mais azeite puro. Mas quando eles resolveram se dedicar ao Senhor, o azeite que deveria durar um dia, duraram 8 dias. E eles dedicaram o templo por 8 dias, até que o outro azeite ficasse pronto. E o milagre tá aí, porque Deus multiplicou aquilo que duraria um dia, durou 8. E é por isso que em Hanukkah nós celebramos 8 dias de festa. É por isso que nós, quando vai comprar uma, aí de Hanukkah tem uma outra menorá, que ela tem 9 hastes. Tem 9 lugares onde você coloca a vela. Por que 9? Porque tem as oito que fala dos 8 dias da festa, que se acende uma vela por dia, e tem a vela número 9, que é chamada de chamash, que para ficar mais fácil, é a vela servo. É uma vela que acende todas as outras. E você e eu que cremos no Mashiach temos uma certeza. Aquela vela é ele. Porque é Yeshua HaMashiach, é Jesus Cristo, que acende a luz do eterno na minha e na sua vida. Ele é a luz do mundo. Então, o milagre é esse. Eles pensaram assim: vamos celebrar essa festa um dia. Se nós temos olho para um dia, vamos pôr um dia, Deus vai receber. Só que o que eles não entenderam é que o posicionamento deles fez com que o milagre do eterno chegasse sobre a vida deles. Entenda isso: o milagre só chega na sua vida depois que você enfrentar a guerra, depois que você se purificar, depois que você passar por um processo de libertação e purificação. Sem separação não chega luz, sem separação não desce azeite, sem separação não tem o Espírito, sem separação não tem como ele se manifestar na sua vida. Então esse é o sentido profético de Hanukkah. Eu dedico a minha vida ao Senhor para que ele manifeste a sua Shekinah sobre mim. Tem muita gente, irmão, que quer viver milagre, quer receber algo da parte do eterno, mas muitas poucas pessoas estão se dedicando a dedicar ao Senhor, a se santificar, a se purificar. As pessoas querem um milagre pronto, mas não querem viver uma vida de santidade. Hanukkah entendeu uma coisa: eu preciso lutar contra o pecado que está me vencendo, eu preciso lutar contra a profanação do templo que sou eu de Adonai, e assim eu viverei um tempo de milagres sobre a minha vida. Em Hanukkah, nós profetizamos uma coisa: eu me posiciono em guerra, eu me levanto com a espada na mão, e a certeza que eu tenho é que Deus vai entrar com um milagre na minha vida. Meu Deus, nós vemos aí, é a festa das luzes, sim, mas para essa luz brilhar, a treva tem que ter saído. Como nós seremos a luz do mundo de fato, se nós vivemos a vida, às vezes, embasada com o povo do mundo? Irmão, tem hoje,
Deus tenha misericórdia de nós. Nós nos englobamos tudo nisso aí. Às vezes, hoje, as pessoas olham pra gente, não conseguem ter a decisão se nós somos servos de Deus ou não. Eu lembro de um tempo que a pessoa olhava e falava, nossa, eu tô vendo a luz do Espírito de Deus brilhar na sua vida. Hoje a gente vê a maioria do povo apagado. Por quê? Porque tá aceitando a mistura, tá aceitando a profanação, tá aceitando essa mentira de que nós conseguimos viver uma vida sem a Torá, sem a prática dela, e não é verdade. Quando nós entramos pela verdadeira Torá do Machia, não aquela que tem regras humanas, ordenanças e um peso de alahá, de regras que homens vão colocando, mas a pura, a verdadeira, a genuína que vem daqui, ó, do coração, que nos tira do pecado, que nos faz vencer, que nos faz andar em obediência à palavra, a nossa vida ela nunca mais será a mesma. A gente precisa entender que o eterno tem muito mais para mim e para você, mas nós precisamos entender de uma vez por toda, o verdadeiro milagre só chega na nossa vida quando nós de fato lutamos contra todas as trevas e toda a profanação que tem dentro de nós. Irmãos, coloca um amor no coração, mas olha só o que o Machia fala. Vem uma mulher e pede um milagre. Aí Yeshua olha para ela e fala assim: eu não posso tirar o pão dos filhos e entregar para os cachorros. Talvez fosse um de nós ficava ofendido. Aí ela fala assim: não, mas até os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Deixa eu falar uma coisa para você. O filho, ele não é para comer migalha, é para viver do pão de Adonai. Tem muita gente que está comendo as migalhas que caem da mesa. Sabe o que, que é isso? Se contenta com um milagrezinho aqui, um milagrezinho ali, mas Deus tem uma vida inteira de milagre e bênção para mim e para você. E Hanukkah mostra isso. É entender que eu preciso brilhar a luz do eterno que há em mim. A minha mente está tão embalada aqui que eu já estou misturando, querendo trazer uma outra aula que eu estou preparando poderosa, irmão. Uma aula sobre como ser abençoado. Está ficando forte demais. E a palavra de Deus fala que a vontade do eterno, e isso é o que vai acontecer. Isso vai acontecer. Toda a terra será cheia da sua glória. Toda, toda a terra será cheia da glória de Adonai. Só vou dar um spoiler da próxima aula que eu vou dar aí. Você é a glória de Adonai. Você é a glória de Deus. É por isso que o Senhor quer que você seja abençoado. É por isso que ele quer que o nome dele seja glorificado através do seu. É por isso que a luz de Deus que há em ti precisa resplandecer, precisa brilhar entre os homens, para que a glória de Deus se manifeste na terra. Então, nessa festa, ela tem alguns temas centrais e espirituais que vai trazer para a nossa vida. O primeiro delas é a chave dessa festa, o ápice, o segredo, o código maior é a palavra dedicação. É a palavra dedicação. Você precisa se dedicar ao Senhor, dedicar a sua vida, dedicar a sua casa, dedicar você, o seu coração, a sua mente. Você precisa estar totalmente dedicado ao Eterno. Essa é a chave, é o segredo dessa festa. Ela também é uma festa das luzes. É uma festa onde você tem que deixar a luz do eterno, o eterno brilhar na sua vida, na sua casa, na sua família. Você precisa resplandecer a luz de Deus no meio dos homens. Só que a gente precisa entender uma coisa. A luz só chega depois do confronto. Só depois que você confrontar todo o espírito de engano na sua vida, tudo aquilo que tem de pecado e arrancar para fora. Aí a verdadeira luz vai chegar na sua vida, na sua casa, e você nunca mais será o mesmo e a mesma. A pureza só chega depois de você fazer uma purificação. Purificar sua casa, sua família. É por isso que a gente tem que estar o tempo todo orando, perdão, e conectado com o Espírito de Deus. Às vezes você está orando, o Senhor fala para você, ó, tira isso da sua casa. Tira isso, tira isso, tira isso. É você entendendo que Ele está te purificando. Preste muita atenção. Não existe a presença do Espírito Santo sem purificação.
sem dedicação. Essa festa fala disso, para mim ser cheio dessa presença que traz milagres para minha vida. Eu preciso me dedicar ao Senhor, eu preciso me purificar. Lembra que eu falei no começo da aula que eu creio na manifestação dos dons de Deus? Eu creio, irmão, no poder, na glória, na cura. Eu creio em libertação, eu creio em revelação, tá? Mas eu não creio em nada disso separado do caráter. Sabe por quê? A manifestação verdadeira de Deus, ela precisa estar embasada na vida de um homem de Deus que tem cumprimento de Torá, que tem uma vida de santidade, que tem caráter, que tem postura de homem de Deus. Isso é uma verdadeira manifestação do poder de Deus, na minha opinião, e na opinião bíblica. Não na minha opinião, essa é a verdade da palavra, doa quem doer. Nós precisamos ter a nossa vida embasada com a palavra para manifestar o verdadeiro poder de Deus. A palavra diz, irmão, que a sombra de Pedro curava, ele não precisava nem orar, sabe por quê? Pedro era um exímio cumpridor de Torá. Ele era, nunca profanou ela, nunca falou mal dela, mas vivia ela de acordo com o ensinamento do Machia. E é isso que nós vamos aprender aqui. Essa escola é para isso, é para você fazer uma techuvá, não ficar voltando para a regra que Rabino vai te ensinar, que não sei o quê. Não, é para voltar para aquilo que o Machia e Yeshua te ensinou e para aquilo que o Espírito está revelando. Para você viver o profundo da palavra de Deus e ter a sua vida transformada. Hanukkah não celebra a religião, mas celebra a verdadeira adoração ao Eterno. O verdadeiro adorador é aquele que decide lutar contra o pecado, lutar contra a mentira, contra o engano e ter uma vida de santificação para o Eterno. É isso que o Senhor quer de nós nesse tempo. É um tempo de nos dedicarmos a Ele e, de fato, fazer uma limpeza espiritual, física, dentro da nossa casa, no nosso coração. Sabe que eu vou te fazer uma pergunta e você vai se responder para você mesmo. Você quer viver um milagre da multiplicação do óleo? Viver um milagre que Hanukkah traz para sua vida? Muitas pessoas querem. Eu quero e nós vamos tomar posse disso. Só que a maioria das pessoas querem receber milagre, mas não derruba ídolos anteriores. Não purifica o altar. Não restaura o altar de Adonai. E quer viver uma vida de milagre, irmão. Não tem jeito. A gente quer tanta coisa, e às vezes nós não nos purificamos perante o Eterno. Para ter uma vida de santidade e receber de fato aquilo que Ele tem para nós. Se atentamente ouvires a minha voz, os meus mandamentos, sereis abençoados. Tem que ouvir, obedecer, acreditar. Isso é a verdadeira fé, irmão. É viver uma vida de obediência, de bênção, de óleo sendo derramado. O milagre vem depois da espada, depois da guerra, depois da separação, depois da purificação, não antes. O milagre só vem depois que você guerrear contra o seu passado, contra os seus pecados, contra aquilo que ainda tenta te derrubar. Hanukkah não é só sobre a luz bonita, a festa das luzes. É uma guerra pela sua santidade. É uma guerra pela sua purificação. É uma guerra pela sua obediência. Olha só o que eu vou falar para você. Quem não luta pela pureza e pela santidade, perde o óleo, perde o azeite, perde a presença. E Yeshua fala, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei os demônios, curei os enfermos. E Yeshua lhe dirá abertamente, afastai-vos de mim,
vós que praticais a iniquidade. E a palavra iniquidade ali é anomia, que significa condição de estar sem lei e sem Torá. Por isso que eu não olho só para a manifestação dos dons, mas para o que o ministro tem vivido. A gente deixa, irmão, às vezes, pessoas colocar a mão na nossa cabeça, como que é a vida dessa pessoa. Tem gente que ora por nós, ao invés de melhorar as coisas, piora. Mas Deus está levantando um povo que tem esse instinto de guerra, de batalha, de luta, que zela pela santidade, pela purificação e pela verdadeira palavra de Deus, por aquilo que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida. Eu quero declarar que nesse portal de Hanukkah você vai ver coisas sobrenaturais, sabe por quê? Você decidiu se posicionar. Você decidiu lutar contra tudo aquilo que tenta te parar, contra todas as impurezas. E como eu posso fazer isso na minha vida? A aplicação prática é: remova práticas contaminadas da sua vida, práticas que contaminam a sua alma, práticas que te levam a pecar, te levam a retroceder. Se limpe nesse tempo. Confesse, declare os seus pecados ao Eterno, que Ele é fiel e justo para te perdoar e para remover de você toda a culpa. Se dedique à purificação real. Como que eu faço isso, pastor? Se dedica ao estudo da Torá. Se dedica à obediência à palavra. A nossa vida, irmão, a nossa fé, a nossa emuná no Machia, ela tem que ser prática. Se eu aprender algo, eu preciso praticar. A maioria das pessoas hoje tem muita sabedoria e pouca prática. Muito conhecimento e pouca prática. Tem muita gente que sabe que ele não nasceu no Natal, mas continua celebrando. Tem muita gente que sabe, não, isso eu já sei, porque está na palavra, mas não vive. Do que adianta isso? Então esse é o tempo de você viver isso, renunciar ao pecado, o erro, as mazelas e se voltar para a prática da palavra, se voltar para o mandamento. Terceira coisa que você precisa fazer nesse tempo, restaurar o altar dentro da sua casa, da sua família. E uma das principais ferramentas que o Eterno dá para você fazer isso se chama Shabat. Irmão, Shabat é uma bênção sobrenatural. Você quer prosperar na terra, viver coisas grandes, ver a sua família na casa do Senhor, na presença do Senhor. Comece a celebrar esse Shabat. Mais para frente eu quero trazer aulas práticas sobre o Shabat, trazer alguns ensinamentos, como que faz, o que eu devo fazer, o que eu não devo. Mas quero dizer para você, Hanukkah é uma guerra espiritual. É a guerra contra a sua identidade. O inimigo quer roubar quem você é. Porque se ele derruba a sua identidade, ele rouba tudo que te pertence. Imagina não, você é, né? Você é filho de um rei e o inimigo vem te saqueia e rouba de você quem você é de fato. Você nunca vai conseguir herdar uma herança, provavelmente o trono. É por isso que ele quer apagar a sua identidade. Porque ele sabe de quem você é filho. Ele sabe que você é filho do eterno, criador de todas as coisas, o rei da glória. Se ele apaga a sua identidade, ele apaga quem você é de fato. Então esse é o tempo que você precisa lutar pela sua identidade no eterno, pela sua purificação, pela purificação da sua casa e da sua família. Esse é o tempo que o Senhor está te chamando. Esse é o significado de Hanukkah. Purificação. Eu me dedico ao Senhor. Eu e minha casa nos dedicaremos ao Eterno. A luz do Senhor vai brilhar nas nossas vidas. Quando nós celebramos a festa, nós acendemos as velas e cada dia nós acendemos uma. E o candelabro ali, né, a mezuzá, a Hanukkah, ela tem que ser colocada em um lugar visível, para que quando as pessoas passar na frente da nossa casa, elas possam ver aquela luz acesa. Então, muitas pessoas não vão ter a, as velas, a Hanukkah para acender. Não compre vela de mercado, tá bom? Pelo amor de Deus. Aquelas velas lá tem que ser vela
chamada de vela kasher. Então, talvez você não vai conseguir acender as velas, mas você pode fazer outras coisas. Durante esses 8 dias, você celebra comendo coisas feitas na gordura, no óleo, né? Fritura, porque traz esse simbolismo do óleo que foi multiplicado. Mas muito mais importante do que tudo isso é você se posicionar no eterno nesse tempo, lutar contra o pecado, contra a purificação e lutar pela sua pureza na sua vida, no seu lar, no seu casamento, na sua casa, na sua congregação, no seu trabalho. É uma verdadeira luta da luz contra as trevas. E deixa eu te dar uma notícia: a luz sempre vai vencer as trevas. Amém? Alguém tem alguma